Livro de Provérbios, capítulo 28. Provérbios, capítulo 28, o versículo 1 ao 9, será a ministração desta tarde, amém? Provérbios, capítulo 28, versículo 1 ao 9. Nós vamos ler o 9 como base nesta tarde. Diz assim o versículo 9 de Provérbios, capítulo 28. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Vou repetir de novo. Provérbio 28, versículo 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Queridos, Salomão, quando ele escreve o livro de Provérbios, com a sabedoria que o eterno Deus de Israel deu para ele, ele escreve esse livro com tanta maestria, com tanta sabedoria, exortando a humanidade. Ele diz no versículo 9: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei. A lei aqui é a palavra do Senhor. Ele escreve no versículo 9 de Provérbios, ele diz: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei. Ele está dizendo que muitos iam desviar os seus ouvidos. Em outra tradução, irão tampar os seus ouvidos de ouvir a lei do Senhor. Que lei é essa? A sua palavra, que nos chama ao arrependimento. A sua palavra, que chama o pecador a se arrepender das suas transgressões. Mas Salomão vai mais adiante no versículo 9: até a sua oração será abominável. Queridos, olha aí o perigo de não ouvir a palavra do Senhor, diz Salomão. Aquele que desvia os ouvidos de ouvir a palavra do Senhor, Salomão diz que até a sua oração será abominável. Você que não gosta de ouvir a palavra do Senhor e diz: eu não creio nessa palavra aí não, eu não vou dar ouvido a essa palavra aí não, essa palavra é muito dura, não é assim que Deus fala. Salomão diz que algo tão interessante: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Você não é obrigado a ouvir a palavra do Senhor, a aceitar a palavra do Senhor. Mas a Bíblia está afirmando aqui no versículo 9: toda vez que você não dá ouvido à palavra do Senhor, os princípios, as leis, os mandamentos, os estatutos de Deus, quando você dobra o seu joelho para orar, a sua oração se torna imunda diante de Deus. Como é que você quer orar a Deus, pedir perdão pelos seus pecados, pedir perdão pelas suas falhas, agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem te dado, se você tem desviado o ouvido de ouvir a palavra do Senhor? Muitos, quando vão ouvir a palavra do Senhor, muitos quando vão ouvir a pregação do Senhor, eles dizem: eu não vou sair para fora da minha casa para ouvir essa palavra não, eu não sou obrigado a ouvir essa palavra não. Você não é mesmo, você tem toda a razão. Mas também você, querido, aleluia, você também não é obrigado a estar dobrando o seu joelho, porque se você dobrar o seu joelho, porque você não quer ouvir a palavra do Senhor, Salomão está dizendo no versículo 9: aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a palavra ou a lei de Deus, até a sua oração será o que? Abominável. Será abominável. Você sabe o que é uma coisa abominável?
uma coisa imunda, uma coisa amaldiçoada, uma coisa que Deus odeia. Quando você estiver orando, quando você estiver agradecendo a Deus, você está lá pedindo a Deus para Deus lhe perdoar dos seus pecados, mas a Bíblia vai dizer que você desviou os seus ouvidos de ouvir a palavra do Senhor. A sua oração, ela é abominável diante de Deus. Em Provérbios 28, versículo 1 diz: foge os ímpios sem que ninguém os persiga. Os ímpios hoje, querido, são esses daí que não estão dando ouvido à palavra do Senhor. Os ímpios hoje, eles querem se achar na sua razão, e eles não têm razão. Eles fogem, eles não aguentam ouvir a verdade de Deus. Eles não aguentam ouvir o que a palavra do Senhor fala. Salomão diz aqui no versículo 1 do capítulo 29 de Provérbios: foge os ímpios sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como um filho de leão. O justo, querido, que não desvia os seus ouvidos de ouvir a palavra do Senhor, Salomão diz que ele é como um leão, né? Salomão diz que ele é como um leão, ele aceita, ele não foge. Você pode ver, querido, que o leão, ele é conhecido como o rei da floresta. Pode se levantar os bichos que for para vir para cima dele. Ele é valente, ele é destemido, ele vai para cima. E assim é o justo que ouve a palavra do Senhor. Assim é o justo que não esconde os seus ouvidos de ouvir a palavra do Senhor. Mas Salomão diz que os ímpios, eles fogem sem que ninguém os persiga. O ímpio é covarde. O ímpio, ele não teme a Deus. Salomão está dizendo aqui: foge os ímpios sem que ninguém os persiga. Sabe por quê? Ele se esconde, ele é covarde, ele não aceita ser confrontado pela palavra do Senhor. Mas Salomão está dizendo algo extraordinário: mas qualquer justo está confiado como os filhos do leão. Aleluia. Salomão está exortando aqui os ímpios. Salomão aqui está exaltando aqui o justo que ouve a palavra do Senhor, o justo que ouve a exortação do Senhor. No versículo 2 de Provérbios 28, Salomão vai dizendo: por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas por virtude de homens prudentes e sábios, ela continuará. Queridos, sabe que Salomão está dizendo aqui? Por causa da transgressão da terra, muitos são os príncipes. Quem são esses? Os corruptos, querido, os enganadores, está entendendo? Os trapaceiros, os que gostam de usufruir de uma coisa que não é para ele usufruir. Eles são diante de Deus como transgressores, eles não pregam a palavra do Senhor. Aí o próprio Salomão vai dizer que a terra, ela só está de pé, que a terra, ela só vai permanecer, que o povo de Deus só vai permanecer por causa da virtude dos homens prudentes e sábios. Ela continuará. Queridos, a palavra do Senhor, ela é muito clara naquilo que ela fala. Você pode ver que no tempo de Noé, o povo bebia, casavam, davam-se em casamento. O próprio Deus falou que aquele povo era mau. O desejo do coração daquele povo era mau. Aquele povo gostava de festa, aquele povo gostava de prostituição, aquele povo gostava de bebedeira, porque não queria ser exortado por Noé. A palavra do Senhor diz, aleluia, e Deus só poupou naquela época Noé e seus filhos, aleluia, a sua família. Deus só poupou Noé e a sua família. Foram 8 almas salvas dentro daquela arca, junto com aqueles animais. A terra só prosseguiu porque tinha pessoas justas. Tem muitas pessoas que fazem o mal, tem muitas pessoas, querido, que não quer saber de se arrepender da sua maldade. Eles acham porque eles estão aqui na terra, porque eles ainda estão vivos, é pela misericórdia de Deus. Não é.
Não é só pela misericórdia de Deus, é pela bondade dos bons, querido, que estão orando para Deus libertar eles. Mas chega o tempo, como diz a Bíblia, eles serão ceifados. Chega o tempo que eles nascem, eles crescem igual a flor do campo, mas depois ela é cortada e lançada no fogo. Assim são os injustos, a palavra do Senhor diz. O versículo 3, Salomão vai dizendo de Provérbio 28: o homem pobre que oprime os pobres é como a chuva impetuosa que não deixa. Só serve para destruir, querido, aleluia. Só serve para desfazer das coisas de Deus, de não concordar com aquilo que a palavra do Senhor manda. O versículo 4 em Provérbios 28 vai dizer: os que deixam a lei louvam o ímpio. Sabe o que Salomão está dizendo aqui? Que aqueles que conhecem a palavra de Deus e não seguem a ela e abandonam a ela, Salomão está dizendo: os que deixam a lei louvam o ímpio, louvam as imagens aí fora, louvam as festas aí fora. Tem pessoas, querido, que eu conheço, que conhecem a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, mas pergunta se quer aceitar Jesus, não quer, aleluia. Pergunta se quer abandonar os seus pecados, não quer. Quer estar louvando aí fora os ídolos, quer estar louvando aí fora as imagens aí fora, quer aí fora estar adorando tudo aquilo que Deus não se agrada. O único que tem se agradado é Deus. O versículo 4 ele nos diz de Provérbio 28: os que deixam a lei louvam o ímpio, mas os que guardam a lei pelejam contra elas, aleluia, contra eles. Por isso, querido, que a igreja ela é diferente. Quando ela vê algo errado que está acontecendo na terra, através da sua palavra nós confrontamos. A palavra do Senhor, querido, quando o diabo ele vem na contramão, Deus vai na mão certa, destruindo, destronando aquilo que é errado de Satanás. Nós olhamos, querido, no nosso Brasil, o que acontece, aleluia. Nós estamos olhando que muitos políticos, eles concordam em criar lei, aleluia, lei erradas, que beneficiam pessoas que não são para ser beneficiadas, aleluia. A própria palavra do Senhor, ela diz: os que deixam a lei louvam o ímpio. Nós olhamos que pelo poder, querido, as pessoas vendem até a alma para o Satanás. A gente está vendo aqui que pelo poder, querido, para obter um cargo, para obter um poder no nosso Brasil, eles vendem até a alma para Satanás. O próprio Salomão está dizendo aqui: eles estão louvando ali o ímpio, eles estão exaltando o ímpio, eles não querem andar na lei do Senhor, eles não querem obedecer a palavra do Senhor. Olha o que diz: os que deixam a lei louvam o ímpio, mas os que guardam a lei pelejam contra eles, aleluia. Por isso que muitas pessoas fala dos crentes, diz: aqueles crentes ali querem ser santão, aqueles crentes já acham que já estão salvos, aqueles crentes já acham que só eles vão morar no céu. Eles ficam vendo nossas falhas e ficam ali denunciando. Não somos nós, é a palavra do Senhor. Quando você não ouve ela, você é confrontado, para que você, querido, venha abandonar as trevas e venha para a luz. O Senhor, querido, através da sua palavra, se você ouvir a palavra do Senhor, querido, e andar nela, você terá a mesma autoridade que muitos pastores, muitos profetas têm para confrontar o pecado. Jesus, quando ele veio na terra, quando ele viu que tinha um povo que estava pecando, ele o confrontou dizendo: se o teu olho direito te escandaliza, arranca para que todo o teu corpo não vá para o inferno. Se a tua mão direita te escandaliza, arranca para que todo o teu corpo não pereça no inferno. Sabe por que a palavra ela te confronta, querido? Para te não perecer no inferno. Sabe qual é a tradução dessa palavra? É quando nós pregamos a lei de Deus e diz: abandona a bebida para que tu não vá perecer no inferno, abandona as drogas para que tu não vá perecer no inferno. Não sou eu falando,
é sim a palavra do Senhor dizendo, né? Os que deixam a lei louvam o ímpio, louvam os prazeres do mundo. Os prazeres do mundo é muito gostoso aí fora, querido. Ninguém quer abandonar. Estão morrendo no seu pecado, estão morrendo nas suas prostituição, estão morrendo nos seus adultérios. Aleluia, são ameaçados, são mortos. A nossa geração está morrendo, querido, nas adegas da vida, mas não querem nada com Jesus. Aí daqui a pouco faz carreata de moto, faz carreata de carro, morreu com um tiro, morreu porque mexeu com a mulher do amigo dele lá, do outro parceiro dele lá. Ela talarico, morreu. Aí a família vai lá, os amigos vão lá e diz: foi morar no céu, bora fazer essa homenagem. Eu tenho um recado para ti. Tem um louvor que fala sobre o juízo final. A multidão acompanhará até o cemitério. Dali para frente o caso é mais sério. Querida, a palavra do Senhor, ela é tão tremenda que quando ela pega o pecador e confronta ele, o pecador diz: não é assim não a palavra do Senhor, não é dessa maneira não. Sabe por quê? Porque na mente dele, no coração dela, o diabo já colocou a intenção, o desejo de pecar, o desejo de prostituir-se. Já não faz escondido, querido. Aleluia. Por isso que nós pelejamos, querido, aleluia, contra a impiedade do ímpio, contra as leis, aleluia, que eles estão fazendo, que não beneficia a igreja, aleluia, a sociedade. Nós estamos vivendo isso. Tem a lei da maconha, que é aprovado, a pessoa pode fumar. Tem a lei do aborto, tem todas essas leis que eles fazem. Cadê que a sociedade se manifesta? Eles não se manifestam, aleluia, para confrontar, para dizer isso está errado, isso daí está. Mas é só a igreja se levantar e confrontar e dizer: esses pastores já estão falando besteira, esses pastores, eles já querem, só eles querem ser o certo, só eles querem ser os perfeitos. É não, querido, a palavra do Senhor é clara aqui: os que deixam a lei louvam os ímpios. Se você diz que tem Deus no coração, mas vive aceitando essas bizarrices, dessas leis que beneficia matar, aleluia, uma criança no ventre de uma mãe, você pagará caro naquele grande dia diante do Senhor Jesus Cristo. Se você põe a lei do aborto, você vai pagar caro naquele grande dia no nome de Jesus Cristo. O versículo 5 diz: os homens maus não entendem o juízo. Aleluia. Sabe por que Salomão está dizendo aqui que os homens maus não entendem o juízo? Aleluia, porque eles não andam na lei do Senhor. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Olha o juízo de Deus aí. Aleluia, isso daí que é o juízo de Deus. Queridos, eu quero que você aprenda algo. Você diz assim: para mim ser salvo não precisa estar lá dentro da igreja não precisa não, querido. Mas você aceitou Jesus como seu Salvador, você tem uma congregação, aleluia, para congregar. Você pode ver que quem serve os deuses aí fora, eles congregam. Quem serve as imagens aí fora, eles congregam também, aleluia. Aí quando é para aceitar Jesus, ninguém quer. Mas quando estão doentes, aí eles chegam na igreja, aleluia, com a cara mais lavada do mundo, querendo cura, aleluia. Mas quando convida para vir para a igreja, não quer. Quer forçar a gente, aleluia, quer forçar a gente estar dentro da igreja, quer forçar a gente estar todo o tempo ali. Não, isso daí não pode não, é verdade, aleluia. Mas quando tu quer a cura, tu não sai da igreja, e quando recebe a cura, aí não volta mais para a igreja, aleluia. Mas fica tranquilo que Deus está trabalhando diferente agora. A pessoa está morrendo com a sua enfermidade ali, vai morrer sim, vai ser salvo sim, vai entregar a vida para Jesus, mas vai morrer dentro da igreja, porque Deus sabe que o coração do homem é má. Salomão vai dizer: os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo.
aleluia, nós sabemos, querido, do juízo de Deus que vai vir sobre a terra. Nós sabemos, veio no tempo de Noé o juízo de Deus. Deus mandou o dilúvio e o povo não acreditou, aleluia. Veio tanto do juízo já sobre essa terra, mas o povo finge que não está ouvindo, finge que não está vendo. Olha aí o juízo de Deus, os tsunami, olha aí o juízo de Deus, os terremotos, olha aí o juízo de Deus aí, aleluia, a sociedade, aleluia, países aí estão sendo engolidos pela terra. Sabe por quê? Que eles não querem nada com Deus, aleluia. Eles não querem nada com o Senhor. É o próprio Salomão que está dizendo: os homens maus não entendem o juízo. Sabe por quê? Por causa que eles só querem saber de pecar. É porque eles só querem saber de estar na orgia. Ei, querido, agora você quer entender o juízo de Deus? É só você ler a palavra do Senhor. É só você buscar. O próprio Jesus em Mateus 24, os discípulos falaram para Jesus: Senhor, na sua vinda, que sinais vai ter? Ele diz: haverá guerra, haverá terremoto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, aleluia, haverá peste, haverá fome, haverá morte em todo canto deste mundo, mas ainda não é o fim. Jesus está avisando do juízo que ia vir para a terra, mas o povo não está nem aí, querido, aleluia. Sabe o que o povo quer, querido? A partir de amanhã, aleluia, as adegas, beber, cheirar, fumar, se prostituir. A gente ainda fala assim: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tá certo, ninguém tem nada a ver com a tua vida, mas a gente gosta, querido, que quando Jesus vem tratando contigo e tu tá lá no hospital, tu tá na tua casa pedindo cura, aí tu fala: rapaz, que Deus não tá me ouvindo não. Aí vem a depressão, né? Vem a vontade de se matar. Aí, porque Deus ainda não falou comigo. Porque Deus não precisa falar contigo não, querida. A palavra dele já está falando com você neste momento. Ele diz: os homens maus não entendem o juízo. Os maus nunca vão entender. Os que são confrontados a abandonar os seus pecados nunca vão entender. Mas a Bíblia diz: mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Nós que vivemos buscando, lendo, meditando na palavra do Senhor, nós sabemos o que está acontecendo no mundo, mas Satanás deixa muitos aí fora cego. Aleluia, Satanás deixa muitos aí fora sem entender. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento. Ele não quer que tu entenda isso aqui. Satanás não quer que tu entenda a palavra do Senhor, porque no dia que tu entender, querido, tu vai entender também o teu juízo, tu vai entender também o teu fim. Que se tu fechar teus olhos agora sem Jesus, tu sabe que tu não vai morar no céu, aleluia. O versículo 6 vai dizer, Provérbio 28, 6: melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o de caminho perverso, ainda que seja rico. Olha o que Salomão está dizendo no versículo 6: melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o de caminho perverso, ainda que seja rico. Tu acha que Deus quer que tu ande numa vida, querido, de prostituição? Tu acha que Deus quer que tu ande vivendo pecando, vivendo deglinindo a imagem do Senhor, não concordando com a palavra do Senhor? Tu acha que o Senhor quer te ver tu aí fora, aleluia, que tu seja um traficante, que tu seja um aviãozinho, aleluia, que tu seja um mendigo, que tu vive fazendo coisas que não é para fazer, que tu vive desobedecendo teu pai, a tua mãe, para que Deus venha prolongar teus dias na terra? Tu acha que Deus quer isso para a tua vida? Não, querido. Ainda que você seja rico, querido, e é uma pessoa perversa, é uma pessoa, aleluia, perversa, que não obedece os mandamentos de Deus, que não obedece às leis de Deus, querido, o Senhor nesta tarde está abrindo os teus olhos, está abrindo os teus ouvidos, para que tu venha compreender. O versículo 7 de Provérbios 28 diz: o que guarda a lei é filho sábio.
aleluia, mas o companheiro dos comilhões envergonha seu pai. Glória a Deus. Olha o que a palavra do Senhor diz: o que guarda a lei é filho sábio. Aleluia. Eu conheço muitos, querido, que não quer abandonar as drogas, a bebedeira, a cachaça, e diz que tem Deus no coração. Não tem que ter Deus no coração, tem que ter a palavra. Você tem que andar pela palavra do Senhor. Você tem que andar pelos preceitos, pelos estatutos. Quer ser um filho sábio, como diz Salomão? Olha aqui, Provérbios 28, 7. O que guarda a lei é filho sábio. Aí as pessoas dizem: não, mas eu tenho Deus no meu coração. Eu conheço um versículozinho ali da Bíblia. Eu sei a história. Tu não tem que saber a história, tu não tem que saber versículo. A pergunta é o seguinte: é o que a Bíblia diz. Está servindo a Deus? Está andando nos caminhos do Senhor? Porque no caminho do mundo tu sabe andar. Dia de terça tu já sabe para onde tu vai. Dia de quarta tu já sabe para onde tu vai. Dia de quinta, sexta, sábado, domingo, tu já sabe para onde tu vai. Tu tem a tua rotina. Aleluia. Tu não diz, aleluia, lá onde tu está levando o teu dinheiro, gastando tudo, entregando nas mãos de Satanás, tu não diz assim: eu vou parar de estar no bar, eu vou parar de estar nas drogas, eu vou parar de estar na prostituição, gastando meu dinheiro. Tu não fala, mas é só dizer: aceita Jesus. É fanatismo, está todo tempo na igreja. Querido, não é fanatismo também não. Você está bebendo, cheirando, fumando, toda terça, quarta, quinta, sexta e sábado. A Bíblia diz que o filho sábio, ele guarda a lei do Senhor. Olha o que a palavra de Deus também diz no versículo 8. Vai dizer assim: o que aumenta a sua fazenda com úlcera e onzena, ajunta para o que se compadece do pobre. Queridos, nós estamos vendo o que aconteceu, essa roubalheira do INSS. Roubaram, mas olha o que a palavra do Senhor diz aqui. Provérbios 28, 8 vai dizer que quem rouba, quem engana o pobre, não vai usufruir, querido, daquele dinheiro que roubou. Sabe por quê? Porque Deus não vai deixar por muito tempo ele usufruir. O que vai acontecer? Deus vai trazer de volta e vai entregar, aleluia, para que o pobre venha usufruir de novo. Isso aqui é a palavra do Senhor. Não adianta você querer roubar, não adianta você querer enganar, você nunca vai usufruir, querido, daquilo que você roubou. Tem gente que se acha esperto, diz: eu consegui queixar isso, eu consegui enganar dessa maneira, eu consegui fazer dessa forma, eu consegui fazer desse jeito. Queridos, eu quero que você aprenda uma coisa neste momento. Eu quero que você aprenda algo, querido. Você pode ser o esperto que for, você pode ser o malandro que for, querido, você pode ser o que for, mas você não vai usufruir. Você não vai, porque Deus não deixa. Não demora muito, está aí preso. Não demora aí muito, está precisando do dinheiro que roubou, já não tem, porque vai ter que devolver e não vai ter dinheiro para pagar advogado. E a Bíblia está dizendo que Deus é justo. Olha o versículo 9, querido. Olha o versículo 9, Provérbios 28, 9. Acabei de explicar no começo, para nós encerrarmos. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Querido, o que desvia o seu ouvido de ouvir a lei do Senhor, até a sua oração é abominável. Preste atenção, querido. Quando a gente prega, fala o que a Bíblia está dizendo, as pessoas dizem: quer dizer que Deus não me ouve? Quer dizer que Deus não dá ouvido nas minhas orações? Se você não quer ouvir a palavra, se você desvia os seus ouvidos de ouvir a verdade do Senhor, como diz a palavra dele aqui, quando você for orar, sua oração diante de Deus não presta. Olha o que a Bíblia está dizendo: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Você que gosta de ouvir a palavra de Deus, só gosta de ouvir coisa boa, só gosta de ouvir coisa doce, só gosta de ouvir flores, só gosta de ouvir sobre chocolate, você está enganado, querido. A palavra de Deus, ela nos exorta ao arrependimento. A palavra de Deus, ela nos chama a serem homens e mulheres para andar no caminho correto.
quando eu desvio meus ouvidos de ouvir a palavra de Deus. Não adianta depois tu no teu quarto tu orar: a Deus, eu quero agradecer o Senhor pelo alimento, quero agradecer o Senhor pela saúde, mas quando a palavra de Deus é pregada, você não quer ouvir. Quando a palavra de Deus é pregada, você diz: ah, mas não creio nisso não. Não, tu não é obrigado a crer, mas quando tu orar, a tua oração não presta diante de Deus. A palavra, não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor. Ele diz assim, ó: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Não sou eu que estou dizendo. Não sou eu que estou dizendo que a tua oração não presta. É a palavra de Deus, é a Bíblia. Quando você não ouve a palavra de Deus, quando você só quer ouvir coisa boa para encher o teu coração, para encher o teu ego, e você não quer ser repreendido, você não quer ser exortado pela palavra do Senhor, sabe o que acontece? Depois, quando tu for orar, que estiver angustiado: meu Deus do céu, está acontecendo isso comigo, por que está acontecendo isso comigo? Eu vou orar a Deus. Nem Deus vai ouvir a tua oração. A tua oração diante de Deus vai se tornar o que? A Bíblia diz: abominável. Uma oração maldita Deus não ouve. Porque se você não deu ouvido, que é mais precioso, a sua palavra, e tu acha que Deus vai dar ouvido à tua oração, se você rejeita a palavra de Deus, se você rejeita os mandamentos, a lei, os preceitos de Deus, tu acha que Deus vai dar ouvido à tua oração? Tu acha que Deus vai estar dizendo: não, vou dar ouvido à oração ali do fulano, do ciclano, daquela sociedade ali, eles não gostam de mim, mas eu vou ouvir a oração deles? Negativo. Mentira. Mentira. Se você não der ouvido à palavra do Senhor, ainda que você seja ímpio, ainda que você seja lá o que for, querido, qual religião você serve, mas se você não ouvir a palavra do Senhor, está dizendo, Provérbios 28, 9: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a palavra do Senhor, até a sua oração será abominável. Sabe o que é isso daqui, querido? Até a comunhão que tu diz que tu tem com Deus e não ouve a palavra, será abominável diante de Deus. Tu não vai ter comunhão com Cristo, tu não vai ter comunhão com Deus. Aí você se pergunta: pastor, mas está na Bíblia? Tá. Estou pregando aqui para você, estou te ensinando. Toda vez que você vê uma pregação e você não quer ouvir, aleluia, você despreza, você quer questionar e dizendo: está falando besteira, a gente não concorda com isso. Quando tu for dobrar o teu joelho, tu achar que o teu coração está ali aberto para Deus, Deus vai dizer: tu não deu ouvido à minha pregação à tarde, tu não deu ouvido à minha pregação à tarde. Aleluia, então eu não vou dar ouvido à tua oração. Por isso que muitas pessoas, queridas, elas falam no seu coração: nunca mais eu senti a presença de Deus, nunca mais eu senti a presença do Eterno. Sabe por quê? Porque você desvia os seus ouvidos de ouvir a palavra do Senhor. Não adianta, querido, não adianta. Se você não dá ouvido à palavra do Senhor, não adianta. Depois tu pode passar uma hora ali orando, mas não deu ouvido à palavra do Senhor, a tua oração se torna abominável diante de Deus. Não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor. Quando você não ouve, desvia os seus ouvidos de ouvir a palavra do Senhor, Salomão está dizendo: a tua oração está abominável. Quando você questiona a palavra do Senhor e diz: eu não concordo com isso, a tua oração, quando tu for orar, será abominável. Ah, mas eu gosto de ouvir aquele pastor que ele é legal. Tu pode ouvir o pastor legal, o que não presta, o que presta, que prega duro, o que não prega duro. Querido, não é isso. Não se fala sobre pastor, e sim se fala sobre palavra. Salomão está falando: quer ter intimidade? Então ouve a palavra. Aleluia. Quer que a tua vida vá bem? Então ouve a palavra. Você está entendendo, querido? Porque eu posso estar pregando aqui, muita gente não gostando de mim, não estou nem aí. O que eu tenho que fazer aqui é pregar a palavra de Deus. O que eu tenho que fazer aqui é ensinar a palavra. Se gosta, se não deixa de gostar, problema é de quem não gosta. Porque eu durmo bem, como bem e vivo bem para a glória de Deus. E quem não gosta do Senhor, pastor, está perdendo tempo.
Está perdendo o tempo deles com cara feia, com o bico feio. Está perdendo tempo, querido, aleluia. Mas a palavra do Senhor, ela tem que ser pregada. A palavra do Senhor, ela tem que ser anunciada. Nós temos que pregar a palavra do Senhor, tempo, fora de tempo, redargua, exorta, consola, edifica. Assim é que tem que ser pregada a palavra de Deus. Hoje eu vou para aquela igreja de lá é muito bacana lá. Naquela igreja ali, meu Deus, me sinto muito bem lá. Querido, não é o ambiente, a igreja tem que se sentir bem. Tu tem que se sentir bem, querido, para ver se você está bem com Cristo. É quando tu está ouvindo a palavra, quando ela está te confrontando, quando ela está te exortando, quando ela está ali te consolando. Tu tem que ver como é que está a tua comunhão com Cristo. É quando tu ouve a verdade. É quando Deus manda e quando Deus diz na sua palavra, te arrepende, e você não quer se arrepender. Você sente uma coisa ruim, na verdade? É um bicho velho que está aí dentro aí, querido. O bicho está bem incubadinho aí, mas Jesus vai te libertar no nome de Jesus Cristo. Essa palavra foi pregada, mas eu não recebo não. Eu não vou com a cara desse pastor, e nem eu com a tua cara. Eu estou pregando a palavra nesta tarde aqui, querido. É a palavra do Senhor que tem que ser pregada aqui. Você está entendendo? Porque quando o Senhor voltar, Ele não vai dizer, pastor Bonifácio, lá na terra, lá onde tu morava, ninguém com a tua cara, porque tu não pregou o evangelho. E eu chegar diante de Deus, eu não preguei porque ninguém com a minha cara, não. Vai ser diferente. Tu pregou lá o evangelho para quem não gostava de ti, preguei o evangelho para quem não gostava de mim, para quem não ia com a minha cara, tá entendendo? Tem gente, querido, que diz, eu não vou pregar o evangelho na rua onde eu moro, porque lá o povo não gosta de mim, que não estou nem vendo. Eu estou preocupado com o povo, não, estou preocupado com a palavra de Deus. É com a palavra do Senhor que tem que ser pregada. Falar, até papagaio fala, querido, tá entendendo? Criticar, todo mundo critica. Está entendendo? Quando eu vim para Jesus, um monte de gente deixou de falar comigo. Mas quando eu estava aí no mundo, era uma risadagem, era uma alegria para te ver. Aleluia, que eles preferiam eu ali na merda, está entendendo? Eu ali, não prestando ali fora, do que agora ensinando, pregando a palavra do Senhor. Queridos, sabe por que o Senhor me alcançou? Porque eu não desviei os meus ouvidos de ouvir a sua palavra. Pastor, mas na igreja eu vejo muito defeito na igreja. Querido, você pode ouvir muitos defeitos, muitos erros dentro da igreja. Você pode ouvir, você pode ver, você pode saber, mas é o único lugar onde leva ao céu, é a igreja. É a igreja do Senhor. Agora me diz, tu estando aí no mundo aí, querido, enchendo a cara, bebendo, fumando, traindo, me diz se essas porcarias aí fora te levam para o céu. Não. Tem muitas pessoas que já morreram, estão no inferno. Os amigos dizem, não, está lá no céu. Não, morreu no pecado, irmão, não adianta. Morreu na sua transgressão, não adianta. Ninguém vai contra a palavra. Ninguém vai contra a palavra do Senhor. A própria palavra do Senhor é clara. Se tu crê e for batizado, vai ser salvo. Se tu não crê e não for batizado, será o que a Bíblia diz? Será condenado. Não adianta, querido. Então obedeça a palavra do Senhor. Dê ouvidos à palavra do Senhor. Amém? É o que foi pregado aqui. Está entendendo? É o que está sendo anunciado. Até o próprio Jesus, querido, quando ele pregava, ninguém gostava. Dizia que Jesus era Beelzebu, que Jesus era um demônio. Eles diziam que Jesus enganava o povo. Eles diziam que Jesus gostava de... Se falaram de Jesus, imagine de mim, querido. Se falaram que Jesus era demônio que falava na boca dele. Se falava que Jesus era enganador, está na Bíblia. Está na Bíblia. Se falavam que Jesus era enganador, imagine de mim o que não falam, os invejosos. Os que me querem ver de novo, eles não vão me ver mais não. Vão me ver ganhando alma. Vão me ver fazendo a obra de Deus. Vão me ver eu voltando para o centro de novo, para cuidar dos moradores de rua de novo, querido. Você está entendendo? Se falaram de Jesus, imagine de mim, querido. Está entendendo? Tu ama Jesus? Não, amo Jesus. Falaram de Jesus, querido. Que criticaram Jesus. Está entendendo? Cuspiram na hora de crucificar, cuspiram em Jesus. Judas, que andava com Jesus, traiu Jesus. Escarneceram de Jesus, botaram uma coroa. Imagine eu, querido, quem sou eu?
aleluia, sou nada, está entendendo? Não sou nada, mas a palavra do Senhor, ela está sendo pregada. Você está entendendo? Ela está sendo pregada, a palavra do Senhor. Quando Jesus voltar e ele disser: tu pregou para quem não gostava de ti, preguei. Tu se intimidou porque eles não falavam contigo, eu não me intimidei não. E eu vou continuar pregando até a volta de Jesus, né? Até a volta do Senhor Jesus eu vou continuar pregando, né? Meu tio deixou um legado aqui nesse bairro. Nós daremos continuidade nesse legado. Ah, pastor, eu não sou obrigado a ouvir. Não, tu não é obrigado a ouvir não. Mas a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela não volta vazia. A palavra de Deus não volta vazia, querido. Amém? Se Jesus não voltar até terça-feira que vem, nós estaremos aqui pregando a palavra de Deus, querido. Eu mostro no versículo, no capítulo para você o que está na Bíblia. Você que tem a sua Bíblia aí, querido, que está aberta no Salmo 91, chega a estar amarelo. Aí essa Bíblia cheia de poeira, só no Salmo 98 diz: é cheio do poder. Não, quem é cheio do poder é Deus, querido. Vai ler outras coisas da palavra, vai pegar outro salmo, vai botar lá. Tem gente, querido, que está lá, só lê o Salmo 91, a Bíblia está zerada, só fica lá no Salmo 91, chega a estar amarelo. Querido, vai ler a Bíblia, que é para você. Quando eu estiver pregando aqui, você vai dizer: eu já vi isso daí lá na Bíblia, eu já vi o que estava escrito. É isso daí, querido. Peraí que eu vou já fazer aqui o negócio aqui. Glória a Deus, queridos, amém. Que é o pastor Bonifácio, amém, querido, que terminou de ministrar agora. Deixa eu mostrar para vocês aqui o templo. Isso aqui é o templo da igreja evangélica Geração de Profeta para Reger as Nações, amém, querido? Estamos aqui pedindo a colaboração dos meus irmãos, que nos ajude, amém? Já tem pessoas já que vão nos ajudar, glória a Deus. Querido, aí em cima aí tem o Pix, tem a conta corrente, tem a conta poupança, nos ajude aí, amém? Nós vamos terminar ainda esse ano, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos terminar esse ano o templo do Senhor, amém? Já tem irmão, já tem irmã que vão nos ajudar, né? Que eles falaram que vão nos ajudar a obra, né? Ajudar a obra, eles vão estar ali ajudando a obra de Deus, e eu louvo a Deus por isso, amém? Seja um mantenedor desta obra, mas, querido, deixa eu falar como sempre falo: ajude, mas voluntariamente, tá entendendo? Você quer ajudar, mas ajude voluntariamente, amém, querido? Amanhã eu vou fazer um vídeo aqui, né? Falar aqui para os irmãos aqui, que já tem pessoas que vão nos ajudar, tem irmão, né? Deus tocando no coração dos empresários, das empresárias, e que o Espírito Santo de Deus seja louvado, amém, querido? Que Deus vos abençoe todos, amém? Que Deus vos abençoe no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, até amanhã, amém? Vou fazer uma live amanhã, mostrando aqui o templo aqui, amém? Para você nos ajudar. Falta ali, ó, colocar ali a escada de mármore ali, as coisas são tudo caras, querido, amém? As coisas para terminar a obra são caras, mas nós vamos chegar lá, querido. Nós vamos terminar esse templo no nome de Jesus, amém?